E aí, meus herculoides, toda vida que se vê pressionado, Bolsonaro e seu gabinete do ódio ameaçam a democracia e estimulam a pequena parcela de alienados a saírem no meio da rua pedindo intervenção militar. Isso é tudo burrice. Agora há pouco ele chegou a dizer que o Brasil precisava de uma nova independência. E dizer mais, está chegando a hora, pessoal. Tá chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. E isso porque ele está desesperado por causa da CPI da Covid, que vai trazer à tona toda a sujeira, todo o negacionismo, ideologia, irresponsabilidade, má gestão. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas também tudo aquilo que a gente ainda não sabe. E meu amigo, é aí aonde o bicho pega. Mas deixando a CPI da Covid de lado e nos concentrando na história do Brasil, você sabia que tivemos mais golpes do que você imagina? Não me diga! E que Bolsonaro e seu gabinete do ódio traçam estratégias baseadas na nossa história de tantos golpes? Tenho certeza que você não sabia, só que a realidade que o Brasil está vivendo hoje é outra, bem diferente daquela que foi necessário os golpes no passado. E como eu já disse aqui antes, o exército não iria se meter na política brasileira sem o aval, o apoio da classe média, da classe baixa e da classe trabalhadora. Porque o nosso exército é e sempre foi legalista. Todas as vezes que o exército deixou o quartel e saiu para dar golpe e derrubar o regime constitucional, foi porque a sociedade civil brasileira, covarde, foi lá bater na porta do exército pedir para que eles fizessem o trabalho sujo, o trabalho que eles não conseguiam fazer, não tinham coragem de fazer. E é por isso que eu digo que parte da elite alienada que não conhece as tradições do exército tem que estudar. O exército brasileiro só toma força e só se consolida depois da Guerra do Paraguai. Antes quem mandava era a marinha, era a armada da elite da marinha. Era a elite do imperador, tanto do imperador Dom Pedro I como do Dom Pedro II. E quando o exército brasileiro cria uma consciência de classe, depois da Guerra do Paraguai, ele acaba se vinculando à escola militar lá de Praia Vermelha com uma ideologia positivista. E esse positivismo de Augusto Conte, que já é uma filosofia ultrapassada, tinha como base o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Quer dizer, amor, ordem e progresso. Agora vocês sabem de onde é que veio lá aquela frase positivista que tem na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Quase que foi amor, ordem e progresso. O positivismo trazia uma visão daquela que eu sei o que é o melhor para você. E foi nessa visão que o tenente-coronel Benjamin Constant, mais o jornalista Quintino Bocaiúva, manipularam Marechal Deodoro da Fonseca para dar um golpe em 1889, que todo mundo chama de Proclamação da República. Ou será que não? Ei, e pra você que não sabe, esse golpe foi motivado por uma dor de cotovelo. É o quê? Marechal não queria dar golpe em Dom Pedro II, ele era fiel a ele, menino. Mas as coisas se inverteram quando Dom Pedro colocou para presidente do Conselho de Ministros o Gaspar Silveira Martins, um gaúcho metido a garanhão, que já tinha pegue a gatinha que Marechal Deodoro era apaixonado. E assim, Deodoro, com dor no peito, disse: diga ao povo que a proclamação da República está feita. Gente, só para deixar claro, tudo isso foi mentira, foi invenção lá do Benjamin Constant e do Quintino Bocaiúva. Os cabas para mentir, tudo golpista.
Mas agora entenda, Deodoro só conseguiu dar esse golpe porque tinha o apoio e incentivo da oligarquia rural paulista, os cafeicultores que queriam uma república liberal e federalista. Não queriam mais o imperador atrapalhando seus negócios, se metendo em tudo, intervenção do Estado. Ah, bom! Então, o primeiro presidente militar brasileiro foi o Deodoro da Fonseca. Só que ele não foi o primeiro ditador brasileiro, porque ele renunciou, e ditador não renuncia. Jota, e por que ele fez isso? Porque a Constituição de 1891 dizia que se renunciasse antes da metade de tempo do mandato, teria que ser convocado novas eleições. E aí ele renunciou logo para que seu vice, o Floriano Peixoto, não tomasse o poder. O Floriano Peixoto era de outra chapa, mas os planos acabaram dando errado e Floriano toma o poder como se fosse o vice em exercício. Ele nunca pôde assinar nada como presidente. Podemos dizer que foi um governo inconstitucional. Então, meus amigos, essa sim foi a primeira ditadura, que inclusive teve muito apoio do povo. Floriano teve o apoio da classe média, da classe baixa e da classe trabalhadora. Ela, Jota, e por que essa galera apoiou um ditador? Porque ele fez um governo de incentivo à indústria e dando menos apoio aos coronéis cafeicultores, que esses aí eram exploradores do povo brasileiro. Floriano queria um governo central, forte e intervencionista, o Estado controlando totalmente a sua economia, e não um governo liberal federalista como os coronéis cafeicultores queriam. Só que com essa postura ele compra a guerra com as oligarquias e é afastado do poder. E assim foi eleito em 1894 o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. E aí, menino, com Prudente de Moraes, os cafeicultores assumiram literalmente o poder. Foi a República das Oligarquias. Esse foi um período de uma democracia mascarada, um certo desenvolvimento, mas com certeza esse foi um período de muita corrupção. Chega! Mas essa falsa democracia, que quem mandava eram os coronéis, foi rompida com o golpe de 1930, que alguns gostam de chamar de Revolução de 30. Mas como eu já ensinei aqui, né? Revolução é quando parte de baixo para cima e golpe é quando é de cima para baixo. E nesse momento o exército não toma parte diretamente, mas foi um golpe militar. Parte do exército que Getúlio já estava ligado lá no sul, que já eram experientes em guerra, na guerra de 1893, na guerra de 1923. Os caras já tinham experiência com arma, eles tomaram o poder e derrubaram o presidente, que era o Washington Luiz. Então, isso foi golpe. E lá em 1937, Getúlio dá outro golpe. Um golpe dentro de um golpe. Porque, veja, Getúlio já tinha impedido uma tentativa de revolução comunista em 1935. Ele já tinha impedido um levante integralista da extrema-direita, quer dizer, um golpe fascista. Então as coisas ali dentro da República estavam muito instáveis. E aí no dia 10 de novembro de 1937, ele fecha o Congresso. Ele dissolve o Congresso. E também, né, gente, o Congresso estava corrompido. Tava todo mundo ali ligado com os coronéis, era o voto de cabrecho. E foi. Então, dentro desse contexto, Getúlio estabelece a mais rígida e sangrenta ditadura militar. Muito mais do que a última que nós tivemos, que foi a de 64. Só que repare bem, o próprio exército que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial em 1945, General Dutra, Castelo Branco, afastaram Getúlio em 1946. Nesse momento, Dutra toma o poder, só que é um golpinho, é um golpe pela metade, quase nem foi golpe.
golpe. Aí eles fazem uma nova Constituição, que foi a de 1946, que prevê eleições para 1950. Só que essa agora vocês vão rir. Adivinha quem é que ganha as eleições de 1950? Quem? Getúlio Vargas! Que volta nos braços do povo. Ele deixa de ser visto como o ditador sangrento de outrora e volta como pai dos pobres. E sabe por que ele ganhou, gente? Porque apesar de sua ditadura, ele fez muita coisa boa para o povo. E quando eu falo povo, eu tô falando classe média, classe baixa, classe trabalhadora, viu? Não é elite não. Ele já tinha feito salário mínimo, direitos trabalhistas, industrialização, a Vale do Rio Doce, o Conselho Nacional de Petróleo. E trabalho e condições de emprego era tudo que a classe média e a classe trabalhadora mais queria naquele momento. Só que você já sabe, né? Já sabe, a elite brasileira não queria nada disso. Direito para o trabalhador, direito para pobre, salário mínimo. E a partir dali se inicia novamente uma trama golpista, novamente com a participação do exército. Só que não era o exército como um todo, é a parte podre do exército. Porque sim, o nosso exército tem a parte intelectual, a parte que quer servir ao povo brasileiro, servir à Constituição. Mas existe uma parte menor que é retrógrada, que é reacionária, que sempre tá ali para fazer caquinha. Olha, pra mim é ridículo. Então essa parte podre é de novo incentivada a dar um golpe. Só que antes do golpe, Getúlio se mata com um tiro no peito e diz: eu saio da vida para entrar na história. E quem assume é o seu vice, o Café Filho. Então, há eleições em 1955 que ganha Juscelino e o seu vice João Goulart. Só que a galera não quer deixar Juscelino assumir. E aí vem outro golpe, só que dessa vez é um golpe do bem. E esse golpe foi feito pelo general Lott, que foi a favor da democracia. É, gente. General Lott ameaçava colocar as tropas na rua se o presidente eleito Juscelino Kubitschek não assumisse imediatamente. E aí, menino, o Brasil entra num período de intelectualização. Era JK pra cá e JK pra lá. Teve cinema novo. Teve uma nova capital. Na música tivemos a Bossa Nova. Fomos campeão do mundo em 58, em 62. Vamos pra frente, Brasil. Só que o JK começa a andar com quem não presta, fazendo negócios obscuros com empreiteiros que estavam construindo lá Brasília, até com vendedor de carne, cara que mandava carne lá para os construtores lá de Brasília, tudo metido em falcatrua. Aí nas eleições de 1961 ganha Jânio Quadros. Mas veja, desde o começo da República até essa época, você tinha a eleição para presidente de uma chapa e você votava para vice-presidente na outra. Pelo amor de Deus, que ideia maravilhosa, hein? E aí, meu filho, numa chapa ganha Jânio Quadros para presidente e ganha para vice o João Goulart, e de outra chapa. Pelo amor de Deus, cara. Aí, menino, o Jânio renuncia. E aí, menino, o Brasil vivia um período de turbulência. Existia a Guerra Fria, Estados Unidos com o capitalismo, a União Soviética com o comunismo. E João Goulart tinha viajado lá para a China. E aí, quando renuncia aqui o Jânio, ele tá voltando e a galera não quer deixar ele assumir, porque o povo fica inventando que ele vai voltar comunista, que ele vai querer dar golpe comunista, que ele vai fazer uma revolução comunista. Tudo história. Brizola teve que se meter nessa história e lutar pela legalidade do João Goulart assumir. Agora, sabe por que estava inventando tudo isso de João Goulart? Porque João Goulart tinha sido ministro da Fazenda lá de Getúlio Vargas. E quando ele foi ministro da Fazenda, menino, ele fez tudo pela classe trabalhadora, pela classe média, pela classe baixa. Ele deu 100%
10% de aumento de salário mínimo. Não me diga! A elite foi a loucura. O homem era todo a favor das previdências social. Menino, eles não queriam que o João Goulart, que era o Django, que ele assumisse, porque ia melhorar a vida do pobre brasileiro. E a elite não queria. E mais uma vez a elite incentiva o golpe e fica pedindo para a intervenção militar. Pô, cara, de novo! E foi nesse momento que o general Castelo Branco, que era um intelectual, parente aqui de Raquel de Queiroz, um homem equilibrado, ele chega e diz: olhe, o exército é legalista. Nenhuma tropa sairá do quartel se não for a pedido do povo. E quando falo povo, é a maior porcentagem. Aí, menina, a elite conservadora fez uma marcha da família com Deus pela liberdade. Tem que colocar Deus no meio, né? E nessa época tava com apoio sim da Igreja Católica. E Castelo Branco dá um golpe em 1964. Viu quantos golpes teve aqui no Brasil? Muito mais do que você imaginava, né não? Deu para entender qual é a estratégia de Bolsonaro e do gabinete do ódio? Ele sabe que o nosso exército é legalista e ele queria incentivar a população, a classe média, a classe baixa e os trabalhadores a sair para as ruas para pedir intervenção militar. Só que a classe média, a classe trabalhadora não quer golpe. A realidade e o contexto histórico que a gente vive hoje é outro. Não precisa ficar dizendo que vai ter comunista, assim como o Trump quis fazer lá, que a gente tem uma ameaça comunista. Isso não existe. E por isso que ele se acoplou, pediu apoio dos líderes corrompidos evangélicos. Por quê? Porque precisava, além do apoio da classe média, da classe baixa e trabalhador, também o apoio divino de Deus. E aqui, como é o cristianismo, dessa vez foi a igreja evangélica. Só que isso não colou e nem vai colar. E a CPI, meu filho, tá lá para só o toma lá e nada de dar cá. Gente, quem gostou do vídeo, dá like, compartilha e se quiser ajudar o nosso trabalho, pode mandar um Pix. A nossa chave é o e-mail, é jclquimica@gmail.com. Você pode ajudar com o que você puder e quiser. Se for R$1, tá valendo, meu irmão. Ou você pode se tornar também membro aqui no YouTube ou um apoiador na nossa página no Facebook. E na página do Facebook agora nós temos uma novidade. Nos vídeos tem agora a opção você dar uma estrela e você pode nos ajudar dando estrelinha. O Jumentinho Amarelo é um canal e uma página independente. Não recebemos ajuda financeira de nenhuma instituição, seja de empresa, seja de partido político, o que é bom, que nos dá autonomia para falar e criticar quem a gente achar necessário. E assim levar a verdade e informação de qualidade, doa a quem doer.